Faz um tempo que eu não falo na economia do Brasil de maneira geral, então vamos abordar isso um pouquinho, porque eu acho que a gente está possivelmente num processo que é chamado por investidores de a quicada do gato morto. Que é a ideia de que qualquer coisa vai subir se cair de uma altura grande o suficiente, inclusive um gato morto. Certo? Se você jogar um gato morto do 20º, daí vai quicar um pouquinho. Você olha e fala, tá subindo. Mas... Exemplo, uma ação. Você tem uma ação da Petrobras, caiu de R$40 para R$2. Não chegou a cair 2, né? Caiu para 2. Aí sobe de 2 para 6. Mas claro, se cair de uma altura suficiente, qualquer coisa vai subir, certo? Então a 2 alguém vai comprar. Significa que tá melhor? Não. Significa que... Não. E pode, inclusive, porque eles chamam de dead cat bounce, né? A ação faz isso e cai de novo. Que eles chamam de quicada do gato morto. Que pode ser o que o Brasil está enfrentando agora. Porque assim, tiramos aquele cadáver político que era aqui no Brasil, que era aquela senhora. Eu adoro o fato que o antagonista se refere a ela como aquela senhora. A gente tirou ela. Ok, mudou o governo. Algumas desburocratizações foram feitas. Um sinal de reforma econômica está se montando. E tá, vamos pôr essa carta na mesa. Vai ter uma PEC do teto, vai ter uma reforma da Previdência. Então o orçamento brasileiro não irá explodir nos próximos 10 anos. É isso que a gente conseguiu. Algum fundamento melhorou? Fundamento é o que os investidores olham e falam. Qual que é as coisas fundamentais? Quais são as coisas básicas? O que vocês têm? O que está rolando? Você tem toda a sua especulação. Não. Vamos olhar o núcleo duro da coisa. Ok? Como que está o ambiente empresarial no Brasil? A mesma coisa. Como que está o ambiente de impostos no Brasil? A mesma coisa. Como que está o ambiente político? A mesma coisa. Alguma coisa mudou significativamente na estrutura econômica no Brasil nesse último ano ou 2? Não. A gente pode imaginar que alguma coisa vai mudar significativamente na estrutura econômica no próximo ano ou 2? Não. Então, é racional esperar uma grande alta do Brasil nos próximos 2 ou 3 anos? Não. Significa que a gente vai ter um grande crash? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente escapou da inflação, sim. O dólar ajudou, sim. A crise ajudou, sim, porque uma crise é inerentemente deflacionária, por motivos muito longos que eu não vou entrar aqui, mas uma crise inerentemente traz uma deflação. Então a gente escapou do apocalipse. Não quer dizer que está tudo bem. Os fundamentos ainda precisam mudar e eu não sei se isso vai acontecer até 2018, porque agora a gente tem primariamente no Congresso, a maior preocupação do Congresso, na verdade agora do Legislativo e do Executivo, não é a economia, é se salvar. Eu já gravei um vídeo ou 2 sobre isso. Eu estou preocupado primeiro, claro, é coisa básica, um avião está caindo. Primeiro você põe a máscara de oxigênio em você e depois no outro, certo? Para alguém que ainda presta atenção naquele troço, né? Mas enfim, é o que você faz. Então eles estão primeiro salvando eles da Lava Jato para depois tentar salvar a economia. Então o que é razoável esperar até 2018? Ok, uma PEC do teto, uma reforma da Previdência, talvez algumas coisas pontuais, e daí já é ano de eleição e eles vão se preocupar com isso. Eu não vejo fundamentos econômicos do Brasil mudando até 2018. Não quer dizer que tudo vai para o saco, estou falando na média. Você pode ter setores que vão para frente. Você pode ter setores TI, programação, apps. Pode ir para frente. Eu esperaria o comércio pequeno indo um pouco mais para frente. Farmácia, tal, eu esperaria essas coisas indo para frente. Agora, assim, indústria... tá mais difícil. Aí. Você tem que ver as coisas muito mais por setor e não esperar isso, não esperar uma alta. Continuar tratando que você está numa época de vacas incertas. Na época de vacas gordas, mas... você pode até dizer que é uma época de vacas magras, mas eu estou dizendo assim, futuro, os próximos 2 anos, será uma época de vacas incertas. A vaca com transtorno de personalidade, ela não sabe exatamente quem ela é, ela está se descobrindo, ela não sabe exatamente se ela se identifica como uma vaca ou como um helicóptero de ataque. Tem uma dúvida rolando aí. E o que mais vai influenciar o Brasil, eu acho, nos próximos anos, eu já falei isso nos vídeos anteriores, falo de novo, é mais cenário internacional.
Porque o cenário nacional está meio restrito, certo? Não tem muitas coisas que podem acontecer. Você tem band-aids aí, você tem esses grandes 2 projetos. Fora isso, não vejo uma grande iniciativa. Isso ficaria provavelmente para um próximo mandato presidencial, dependendo de quem vai ser eleito, certo? Imagina que a gente acaba com o apocalipse, que vai ser o Ciro Gomes, minha nossa. Eu acho que assim, se você quer ver uma esperança para o Brasil macro, né, para o povo, de maneira geral, olhe muito mais pro internacional. Certo? O que está acontecendo no cenário internacional? Tem uma crise se montando no exterior? Tem uma crise enorme se montando no exterior. Então eu esperaria que os setores de exportação nos próximos anos, aí quando essa crise bater, vão ser afetados pesadamente. Especialmente as coisas mais complexas. Soja, carne, sempre vai dar certo. Pode dar menos certo. Mas sim, o mundo vai continuar precisando de soja. O mundo vai continuar precisando de milho. Vai ter uma queda de preços aí? Muito provavelmente. Agora, vai ser o colapso do setor agropecuário? Não. E o Brasil ele tem um problema que eu acho engraçado, que a gente parece que tem... Pô, eu não sei, deve ser algum transtorno de personalidade também, que é... O cara não consegue aceitar que a nossa vocação é agropecuária. Tudo bem. Não tem problema, mano. Não tem vergonha nisso. A gente tem o melhor setor agropecuário do mundo. Qual é a vergonha nisso? A gente é bom nisso. É a nossa vocação. Tá bom? Não tem nenhuma vergonha nisso. Tudo bem. Não precisa ser o grande negócio. Então, a gente tem um grande setor agropecuário, umas coisas que rodam ao redor e a coisa tá melhorando progressivamente. Digamos que estivesse, né? Qual é o problema, cara? Não tem problema o PIB do país crescer 2% ao ano com agropecuária ou indústria e tecnologia. A vida das pessoas está melhorando. Depois o resto você troca. Tá tudo bem. Ok? Agora, assim... Num cenário de crise, e a gente vai ter uma crise enorme, num tamanho de uma estrutura muito sem precedentes na economia mundial. Porque não vai ser uma crise, porque a gente teve uma crise já de dólar, depois a gente teve uma crise de bancos em 2008, e a gente vai ter uma crise em 2017, aí, 2018. Deveria ter sido esse ano, mas o ano eleitoral conseguiu disfarçar isso um pouco. A gente vai ter uma crise de bonds, de títulos. A gente vai ter uma crise soberana, a gente vai ter crise de nações explodindo. E levando, então, junto consigo seus bancos e suas moedas. E eu não sei como vão culpar isso no capitalismo, mas vão dar um jeito de culpar o livre mercado pelo fato que um país quebrou. Mas isso está começando a se configurar agora. Olhem para a União Europeia. Isso é o que pode afetar a gente num prazo maior. E olhem especialmente para o nosso grande ganha-pão, que é a China. Já fiz um vídeo sobre a China... se ferrando aí com uma relação de dívida mais alta que estava complicado. Mas olhem para a China, porque é para onde a gente exporta. É o nosso principal parceiro comercial hoje, se eu não me engano. Então uma crise lá, que vai ser uma crise também de bonds e do setor bancário deles, e talvez do governo também, afeta a gente muito mais profundamente. Então, curiosamente, assim, de Brasília tá meio certo que a gente vai receber. Dá pra você ter uma margem de erro, assim... relativamente segura. O grande ponto de interrogação seria a China e, obviamente, o que os Estados Unidos vão fazer. Qual que é a expectativa que eu tenho assim, para os próximos 2 a 5 anos? Esse é o tema do canal esses últimos meses, né? Depende muito de qual vai ser o tamanho dessa crise. Depende muito de qual vai ser o tamanho dessa queda e do que vai acontecer com a China. E esse vai ser o fator determinante. Agora, até esse acontecimento, eu espero que tudo continue mais ou menos desse jeito mediano que está. Para que a gente realmente se deslanche, a gente precisaria de uma reforma muito mais profunda. Uma reforma que sim vai ter que tocar em CLT, em FGTS, em INSS. Vai ter que mudar significativo. Não adianta só uma reforma, vai ter que discutir privatização disso. Vai ter que ser uma reforma muito profunda da estrutura do Estado como ele é hoje. Isso pode acontecer nos próximos 20 anos? Agora, quando você tem essas coisas assim, esses resultados meio medíocres, e umas coisas meio incertas, comece a olhar para as cartas meio louca. E uma secessão do Sul? Seria uma reforma muito mais rápida. Mas isso é altamente improvável. Compare. O que você acha mais provável? Uma profunda reforma econômica no Estado brasileiro e um desenvolvimento mundial nos próximos 15 ou 20 anos,
Você acha que isso é mais provável que aconteça isso nos próximos 20 anos? Ou que o Sul consiga sair? Você fala, a chance é de 4-1. 4 para a reforma, 1 para o Sul. Bom, então aposte 4-1, certo? Comece a pensar como um apostador. Uma secessão de São Paulo. Será que uma secessão de São Paulo é possível? Você fala, não. Qual que você diria que é a probabilidade nos próximos 30 anos? Porque se eles conseguirem fazer isso, vai ser uma puta reforma gigantesca, muito boa para eles. Tem uma chancinha aí. Comece a levar isso a sério. Comece a levar essas cartas loucas a sério. Comece a levar umas cartas loucas como, por exemplo, reformas com Bitcoin a sério. Comece a levar essas grandes inovações a sério. Comece a levar esses novos grandes mercados aí. Se ele falar, não, mas... Não. Dali pode... Assim, pode sair nada, mas pode sair uma coisa grande. Do Brasil vai sair uma coisa bem... Então, se você quer alguma coisa grande, vai pra lá. Okay? Esse é o grande ponto que eu queria chegar num vídeo assim... Um tanto... né? Mas é o que tem pra hoje no Brasil. Desculpa pela sinceridade. Tchau, tchau.